Bom, eu vou fechar a série Mantenha a Chama. E minha oração é para que o Senhor nos incendeie nessa noite, amém? Continue nos incendiando o seu coração. Conforme eu for falando, que o Espírito Santo possa acender ainda mais a brasa que já está no seu coração. Eu tenho certeza que todos aqui têm vivido um pouquinho dessa realidade, né? A gente começou essa série, por quê? Eu vou só lembrar, o Pedro falou na primeira palavra, né? Mas eu vou relembrar aqui o porquê que a gente resolveu fazer essa série depois do Geração Livre. O que aconteceu? Depois do Geração, quem aí estava no Geração? Nossa, quanta pergunta, né? A última, eu prometo. Bastante gente, isso aí. E foi muito precioso, foi muito legal, foi muito, assim, o que o Espírito Santo fez no nosso meio foi, assim, sem palavras, na é verdade. Eu via os posts do pessoal depois, né, compartilhando o que foi para cada um, e assim, era uma coisa mais linda do que a outra de ler, e a gratidão do nosso coração é enorme pelo que o Senhor fez. E está fazendo no nosso meio, está fazendo na nossa igreja, não é? Se você está aqui é porque você é parte, se você ainda não é, quero te convidar a ser parte da nossa igreja. Deus está fazendo algo lindo aqui. Deus está movendo, né? E vieram alguns jovens depois de Geração falar assim, mas foi tão bom, foi tão forte o que aconteceu, meu coração está queimando e eu não quero perder isso. O que eu faço para não perder isso? Não foi só uma, foi mais que uma pessoa que veio falar dessas palavras para a gente. Imagina aí o que rolou de conversa entre vocês, imagino que foi no mesmo sentido, né? E foi por isso que nós, então, viemos com essa série, Mantenha a Chama, como manter a chama. E aí a Rafa ministrou, né, a primeira série, o primeiro culto do ano. Meu coração está queimando. E agora, o que fazer, né? O Pedro ministrou ouvindo a voz de Deus, né, que foi a palavra do último culto, e hoje eu vou finalizar. Se você parar para pensar numa chama, a gente está falando, né, cantando sobre chama, falando sobre chama, é fogo para cá, fogo para lá. Se você parar para pensar numa fogueira, pensa aí numa fogueira. O processo natural de um fogo é o quê? Você monta lá o negócio, você põe a lenha, você põe o que precisa pôr, a palha, né, acende o fogo e ele começa a consumir, certo? Consumir. A hora que ele começa a terminar de consumir toda aquela lenha, qual que é a tendência? Ir se apagando, certo? Essa é a tendência natural de uma chama, de uma fogueira, né? Ela vai se apagando conforme ela consome tudo que está ali. E eu sinto lhe dizer que a chama do nosso coração tende a acontecer o mesmo processo. A chama, eu sei que tem diferentes níveis de chama aqui nessa noite. Tem corações que estão ardendo demais, de um jeito que talvez você nunca experimentou antes em Deus. E glória a Deus por isso. Tem corações que estão assim, ainda tentando, sabe quando você está abanando a fogueira ali para ver se pega, se sai fogo de verdade? Está só a brasa vermelhinha ali. Mas eu sei que todos aqui estão experimentando algum nível de amor, de entrega pelo Senhor Jesus. Se você não está, nessa noite, o Espírito Santo vai te pegar. Se já não pegou. Mas é fato que todos os níveis de uma fogueira, a tendência é ir diminuindo. E é isso, pessoal, que nós não podemos deixar que aconteça no nosso coração. É isso que nós não podemos permitir que aconteça no nosso coração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como não permitir que a chama do meu coração se apague. Como não permitir que a chama do meu coração viva o percurso natural de uma fogueira que não é alimentada, de uma fogueira que não sofre manutenção. Porque se não tiver manutenção, o fim desse fogo vai ser se esfriar. O fim desse fogo vai ser se apagar. Amém? Estão comigo? Então, se você está anotando, o título dessa mensagem é Proteja o que é mais precioso. Proteja o que é mais precioso. Ninguém anota mais hoje em dia, né? Cata aí suas notas, seu celular, e anota aí o título da mensagem. Proteja o que é mais precioso. Se você está com a sua Bíblia, seja no celular, seja ela aí, sua Bíblia mesmo, né? De papel, abre comigo em Provérbios 4, do 20 ao 23. Provérbios 4, do 20 ao 23. Eu vou ficar bastante nesses versículos, porque foi algo que o Senhor trouxe muito ao meu coração. Com certeza, muitos daqui conhecem, não é nada novo para você, mas eu falo para você que é uma das minhas passagens preferidas da Bíblia.
Eu amo demais essas passagens. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui, o Senhor não é de hoje que tem ministrado ao meu coração. E o desejo do meu coração é que vocês recebam isso. Amém? O desejo do meu coração é que essa seja uma noite de revelação. E revelação, gente, ao contrário do que muitos pensam, não é você descobrir algo inédito na Bíblia. Nossa, Deus me falou um negócio que Ele não falou para nunca ninguém. A história. Recebi uma revelação. Não, isso é heresia, muito provavelmente. Porque se não está na Bíblia, né? Não é revelação. Revelação é quando o Espírito Santo vem e ele traz clareza e entendimento a respeito de uma verdade que está na Bíblia. Amém? Então, tudo aquilo que a gente vai falar nessa noite não é nenhuma coisa que você nunca ouviu na sua vida, a menos que você não leia a Bíblia. Brincadeira. Mas é verdade, né? Tudo está aqui na Bíblia. Está tudo aqui. Mas nessa noite, eu quero que você ore junto comigo antes da gente entrar na palavra, para que venha um Espírito Santo sobre o seu coração e te traga revelação. Que você possa entender de uma forma diferente, de uma forma mais profunda, de uma forma mais clara, que o seu entendimento seja iluminado nessa noite pelo Espírito Santo. Amém? Você deseja isso? Aleluia. Vamos orar, então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, pela tua presença no nosso meio. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor Jesus, e também pelo teu doce Espírito Santo que está aqui, Pai, para nos ensinar. Senhor, para trazer clareza, Senhor, aos nossos corações, para iluminar o nosso entendimento. Essa é a nossa oração nessa hora, Pai. Vem sobre cada um aqui, Deus. Vem sobre cada um aqui, que possamos receber uma nova porção de entendimento da tua parte, Senhor. Abrimos o nosso coração nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Espero que a Sofia me deixe ficar aqui o tempo todo. Eu prometo que eu não vou demorar. Rapidinho a gente já vai voltar a adorar junto e orarmos, amém? Bom, vamos lá. Provérbios 4, do 20 ao 23. O que diz nesses versos? Se você está com ele aberto, acompanha comigo. Não sei se vão projetar aqui. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, conhecem? Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse último versículo aí, com certeza todo mundo conhece, né? Gente, Provérbios, se você está com a dúvida em alguma área da sua vida, você vai ler Provérbios. Eu me lembro uma vez que tinha uma adolescente que tinha muita picuinha, problema com um monte de coisa, assim, um grupo de amigas e tal, que deu muito problema na época, e eu dei uma tarefa para elas. Falei, você vai ler Provérbios, todas vocês. Ler Provérbios, você vai ler do começo ao fim, sem demorar, vai ler tudo. Aí ela chegava para mim, já li, pastor, e agora? Eu leio de novo. Acho que eu falei isso algumas vezes para ela. Para elas, né? Foi um grupo de amigas ali. Hoje a gente dá risada disso, porque foi muito bom. Ela até criou um hábito de sempre voltar para esse livro. Porque, de fato, é muito prático, é muito precioso, é cheio de sabedoria, é o livro de sabedoria, né? E nos ensina tanto a como a gente fazer as coisas, qual a melhor forma de agir, de pensar, de sentir, como lidar com as coisas da vida, do dia a dia. Se tem pessoas que acham que a Bíblia é desatualizada ou não nos responde em todas as áreas, essa pessoa está muito enganada. Se essa é você está um pouco enganado, porque, de fato, a Bíblia é muito prática. A Bíblia é aplicada, gente. Em cada área que a gente precisa ouvir um toque do Senhor, você vai achar algum conselho na palavra de Deus, amém? E Provérbios é um livro repleto disso, repleto disso. Então, aqui, a gente vê, né, o conselho de um pai para um filho. É um pai falando com seu filho e aconselhando ele algumas coisas. Em vários momentos é isso que acontece, né? Salomão que escreveu, depois foi acrescentado mais algumas coisas ali por outras pessoas, mas na sua grande maioria Salomão escreveu tudo aquilo ali. Então, um homem com muita sabedoria, né? E quando ele fala do pai ao filho, a gente pode entender que é o Senhor falando para nós que somos seus filhos, certo? Nós podemos e devemos entender dessa forma. Então, os 3 versículos que eu li foram o seguinte: meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista.
Eu vou ficar nesse primeiro versículo com vocês, nesse primeiro momento. Certo? Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras e nunca as perca de vista. É engraçado eu pensar nisso enquanto eu estava meditando, orando e preparando. Me veio um filme da minha semana. Vou compartilhar rapidinho com vocês aí. Essa semana, meus 3 filhos ficaram doentes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Se eu estou de pé aqui, é por uma graça divina. Minha vontade era estar talada no chão dormindo. Foi muito difícil. Desde que eu tenho os 3, eu nunca fiquei com os 3 ao mesmo tempo doente. Era sempre assim, um passou, aí passa para o outro. Aí melhorou, aí passa para o outro. Era tipo um mês de criança doente. Dessa vez foi tudo na mesma semana. O Gessé pegou aquele mão, pé, boca. As mamães que estão aí com ele, com os filhos, fiquem tranquilas, já passou, tá? Não passa mais. É uma virose muito ruim, assim. Ele ataca... Dá muitas aftas na boca da criança, então ele não conseguia comer, ele ficou 3 dias assim, só tomando. Meu filho tomou sopa de canudinho, gente. Meu filho ama sopa. E eu fiz sopa no canudinho e ele tomava sopa no canudinho. Foi bem complicado, e homem doente, assim, desculpa, homens que estão aqui, vocês são muito moles. Misericórdia. Gente, o Gessé com afta na boca, acabou a vida. Acabou. Quem aí conhece um homem que é assim, mulheres? Estou enganada? Gente do céu, misericórdia, né? Vocês nem conseguem se defender, tá? Não dá. O homem é muito mole. A mulher não, né? A mulher tá com dor de cabeça, tá cansada, vai embora, né? Vocês não podem se defender que eu estou com o microfone, então é isso que eu vou falar nessa noite, entendeu? Mas foi muito engraçado. O Gessé, uma vez, ele estava com febre, ele falava assim, mamãe, não consigo andar. Ele tem 6 anos, imagina maior. Gente, acho que piora. Mas ele teve isso, o Theo começou a ter febre, teve bronquite, estou tratando ainda com antibiótico, e a Sofia ficou com resfriado. Então, foi um auê, né? E o Gessé, voltando nele, ele nos testa muito em questão de atenção, né? O Gessé, eu não sei quantas vezes eu tenho que falar, Gessé, presta atenção. Gessé, me escuta. Gessé, olha nos olhos da mamãe. Gessé! Imagina eu, uma semana inteira, com os 3 dentro de casa, sem ir para a escola. O Gessé, o dia inteirinho lá comigo. Quantas vezes eu não falei essa palavra que está aqui no versículo? Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras, nunca os perca de vista. Eu falei que eu falo isso para o Pedro também, às vezes. Escute as minhas palavras. Brincadeira, não vou te expor, amor. Mas eu falei muitas vezes para o Gessé. E na vida eu falo isso muito, porque o Gessé é um pouco disperso, sabe? Ele precisa focar. E o Senhor falou comigo, foi muito engraçado, né? Porque eu me vi falando isso e o Senhor falou comigo, você faz isso muitas vezes. Muitas vezes você é como seu filho. Porque eu estava muito irritada com ele uma hora, né? Linha de ferro, né, pessoal? Estava muito irritada. Falando, meu Deus, ele não me escuta, me ouve, estou falando com o vento. E o Espírito Santo falou comigo, pois bem, tenha um pouco mais de paciência, porque você age assim, muitas vezes comigo. E isso veio de encontro ao meu coração, assim, algo que realmente me constrangeu, me ajudou a ter mais graça com ele, né? E me chamou a atenção, A verdade é que, muitas vezes, a gente está com tantos pensamentos na nossa mente, a gente está com tantas coisas dentro de nós, que nós realmente não conseguimos prestar atenção. Essa é a razão pela qual as pessoas são dispersas. Está pensando em, sei lá, qualquer outra coisa. Se você é disperso com alguma coisa na sua vida, é porque tem um outro pensamento te atrapalhando na hora que você precisa focar. E não só um, deve ter muitos. A nossa mente é um turbilhão. E é isso que acontece quando nós estamos com a nossa mente inundada de pensamentos e nós não conseguimos prestar atenção à palavra do Senhor. Nós não conseguimos abrir a Bíblia e prestar atenção. Nós não conseguimos, assim como o pastor Pedro ministrou, ouvir a voz de Deus, porque nós não estamos prestando atenção. Tudo que a gente não põe atenção, nós não retemos, não é verdade? Se você está numa sala de aula, numa palestra, num curso, numa pós, qualquer coisa, num culto, e você não presta atenção, você vai reter aquilo ali? Muito provavelmente não. Às vezes você já teve experiência de estar num culto, e aí você saiu e falou, o que foi pregado? Você fala, meu Deus, não peguei nada.
porque estava no mundo da lua. Alguma coisa foi falada. Não é? Mas nós temos essa tendência. Nós temos essa tendência a não prestar atenção. E aqui, o que está sendo falado é, meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. E a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, sobre como não permitir que a chama se apague é, proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Você precisa, eu e você precisamos proteger a nossa mente. Porque existem milhares de pensamentos que estão na nossa mente, que é inevitável, certo? Né? Alguns, outros não, enfim. O pensamento vem, o que a gente faz com eles é outro assunto, né? Não é isso que eu quero falar e focar nessa noite, mas existem milhares de pensamentos e nós precisamos aprender a focar naquilo que mais importa. Amém? Porque se nós não soubermos como fazer isso, se nós não protegermos a nossa mente, ela vai se tornar vulnerável e desprotegida. E uma mente vulnerável e desprotegida, ela está sujeita a qualquer tipo de coisa. Talvez não, com certeza, pessoas que estão vivendo uma vida muito longe do Senhor, hoje, um dia, falaram, eu jamais vou me desviar. Eu jamais vou me tornar um incrédulo. Eu jamais vou duvidar do Senhor. Eu jamais isso, eu jamais aquilo. Talvez você conheça alguém que diz isso hoje, né? Que já disse isso e hoje não está mais aqui. Não é verdade? Porque uma mente que não é protegida, ela se torna vulnerável. Uma mente que é inundada por mais pensamentos terrenos e mundanos do que inundada pelas verdades da palavra de Deus, se torna uma mente vulnerável a qualquer tipo de pensamento que existe nessa terra. E essa é uma das formas que o diabo tem usado para esfriar a chama do nosso coração. A multidão de pensamentos que está na nossa cabeça, na nossa mente. Lá em Colossenses 3, do 1 e 2 e o 5, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Basicamente, o que Paulo está falando aqui é que se você não mantiver os seus pensamentos nas coisas do alto, você não vai conseguir vencer, primeiro, a sua natureza terrena, a minha natureza terrena. Percebe? Eu quero que você pense na sua cabeça, na sua mente, quero que você seja bem prático e que você avalie o quanto de pensamentos do alto existem passando pela sua mente ao longo do seu dia e da sua semana. Você pode pôr essa semana aí em avaliação. Eu fiz a mesma coisa, então quero te desafiar a fazer isso agora. E o quanto de pensamentos terrenos, mundanos, não precisa necessariamente ser pecado, mas assim, pensamentos que são da nossa carne, da nossa alma, certo? O que Paulo está dizendo, se vocês não mantiverem os seus pensamentos nas coisas do alto, vocês não vão conseguir fazer morrer o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele cita imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ele termina falando da ganância nesse versículo. Então, a segunda coisa que a gente entende que Paulo está dizendo aqui é, se você não ocupar a sua mente com as coisas do alto, alguma coisa vai ocupar esse lugar na sua mente. Se a maioria dos pensamentos que passam dentro de você não são aqueles que vêm do Senhor, mas são aqueles que vêm do seu próprio coração, da sua própria carne, das pessoas que estão ao seu redor e depositam todo tipo de coisa dentro de você, então você não vai vencer a sua natureza terrena e você vai deixar outra coisa ocupar esse lugar como principal na sua mente. E aqui existe um problema muito grande, porque ele cita a idolatria, e a idolatria é exatamente isso que faz conosco. Um homem sem Deus, qualquer homem sem o agir de Deus sobre a sua mente, sobre o seu coração, ele se torna por si só ganancioso, idólatra. O que é ser ganancioso? O que é ser idólatra? É você desejar demais certa coisa, é você buscar de uma forma exagerada alguma coisa. Se você não tem a influência de Jesus, do Senhor, de Cristo nos seus pensamentos, então os seus pensamentos vão girar em torno daquilo que você quer. Quer dizer o quê? Que a sua mente vai estar inundada com aquilo que eu desejo, aquilo que eu planejo, aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero falar, aquilo que eu
que eu, que eu, que eu, que eu. E aí a gente, então, coloca nesse lugar de principal nos nossos pensamentos o que eu quero. O que eu quero. Tá dando para entender? A relação de ganância com idolatria que ele coloca aqui. E eu quero compartilhar com vocês, uma vez a única viagem missionária que eu fiz no Interns foi para a Índia, porque eu estava tendo o Gessé, o Theo, enfim, não conseguia viajar nunca. Quando eu só tinha o Gessé, deixei ele e fui com o Pedro, com uma equipe para a Índia. Quem aí foi? Tem pessoal que está aí. Amanda, quem mais? A Suíla, quem mais? A Ellen, tem mais alguém? Tinha mais pessoal, né? Que está aí na igreja ainda, mas não está aqui hoje. Tinha um grupo bem legal. E a gente foi para a Índia, e eu confesso para vocês que foi um choque muito grande. Acho que para todo mundo, né, pessoal que está aí, foi meio assustador, assim, ver como que é aquele lugar. E eu lembro de entender um pouco mais, de forma real, o que é idolatria, quando eu fui para lá. Porque, basicamente, a impressão que eu tive quando a gente andava por aqueles lugares e observava o povo, enfim, tudo que tinha por lá, a minha impressão era o quê? Todo lugar que nós íamos tinha um mar de pessoas andando sem rumo. Parecia que elas eram, assim, sabe? Tipo, zumbi, assim, ó, que só andam sem vida, andando para lá e para cá. Talvez você não saiba, né? Eu também não sabia muito, mas a Índia é um lugar que tem milhares de deuses. Eles adoram tudo quanto é tipo de coisa que você nem consegue imaginar, na verdade. Eles adoram pedra, eles adoram vaca, vários animais, eles acham que é sagrado. É uma idolatria absurda, assim, é uma religiosidade, é muito o ambiente, né? Como é que fala? A atmosfera, assim, é muito pesada. É uma coisa impressionante. Você pisa lá, você percebe a diferença. Né? É muito pesado. E tem templos, gente, em tudo quanto é lugar. Você vai no centro, tipo, você vai no centro de Londrina passear. Tem um altar no meio do centro. Eu lembro que a gente estava andando na rua, não sei se vocês lembram, a gente estava andando, acho que era um centrinho lá, e tinha, num lugar assim na rua, uma pedra com 2 olhinhos. Lembra, Amanda? 2 olhinhos, lembra, amor? Era olhinhos, enfim, era uma pedra lá que eles adoravam. Eu lembro também de ver homenagens, era uma coisa de louco, assim. E eu lembro de voltar e falar assim, meu Deus do céu, que idolatria é essa? Que idolatria é essa? E eu estava me lembrando disso e pensando, né, a respeito da nossa realidade aqui. Você sabe que no Brasil não é tão diferente assim. A idolatria é muito presente aqui no nosso meio, na nossa realidade. Né? Porque lá eles consideram que um animal é sagrado e eles, de fato, adoram esse animal. Lá é descarada a idolatria. Né? Eles adoram uma vaca, eles adoram, sei lá, quais animais, eles adoram, eles prestam culto, eles param no meio do dia, eles fazem isso, não importa quem está do lado, eles fazem isso na nossa frente. É cheio de templos hindus. Mas aqui, como que funciona a idolatria? Lá, pelo menos, estava refletindo sobre isso, lá, pelo menos, eles dizem que adoram, que creem que uma vaca é sagrada e, de fato, prestam culto a essa vaca. Né? Aqui, nós dizemos que cremos em Jesus, mas a nossa vida, muitas das vezes, na prática, não demonstra que nós adoramos a esse Jesus, que nós dizemos que cremos. Então, a idolatria aqui só é diferente, mas ela existe da mesma forma. Dá para entender que lá até faz um pouco mais de sentido a idolatria, e aqui ela é muito sutil e muito perigosa, porque pode ser que a gente está aqui adorando ao Senhor Jesus, declarando que nós reconhecemos, que nós cremos nele, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, o que domina a nossa mente e o nosso coração não são pensamentos que agradam ao Senhor, mas são pensamentos que nos agradam. Está dando para entender? Então, dessa forma, nós vivemos uma idolatria. Assim como lá, Jesus é só mais um entre os milhares de deuses, às vezes para nós, o pensamento sobre a palavra de Deus, o pensamento cristão, entre aspas, é só mais um entre milhares de pensamentos que passam na nossa cabeça. E dessa forma, nós não vivemos de fato uma vida que adora, que se entrega completamente a Cristo. E aí eu te pergunto, como não deixar a chama do meu coração apagar? Se nós estamos, no nosso dia a dia, sendo inundados por pensamentos, a maioria deles que não vêm do Senhor, que não são relacionados à palavra, que não é o Espírito Santo ministrando ao nosso coração, e eu falo para vocês as coisas práticas da nossa vida.
na reação que nós temos com alguém, num conflito, numa situação que você precisa resolver, às vezes numa emoção que você está sentindo, se sempre vem coisas carnais, coisas mundanas, e eu me coloco nesse pacote. Eu fui me avaliando em todo tempo, enquanto o Senhor falava comigo. O quanto de Cristo, o quanto do céu, o quanto do alto está vindo na minha mente, em primeiro lugar? Ou será que é só um pensamento que eu tenho que cavar muito para que ele ressalte sobre os outros? A verdade é que uma mente que não está inundada pela palavra de Deus, uma mente que não medita, uma mente que não imprime, que não grava, que não perde de vista, como o versículo fala, não as perca de vista. Preste atenção, não perca de vista, deixa ali onde você consegue ver, deixa ali onde você é lembrado, traz a sua memória, renova a sua mente. Se nós não fazemos isso, vai ser muito mais fácil a fogueira que está no nosso coração começar a se apagar. Faz sentido para você? Lá em Provérbios 27:7 diz: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. O que isso quer dizer? Que gente, eu estou falando isso porque eu sei que se você está aqui é porque você ama Jesus, eu sei que é porque você quer mais, e eu sei que você genuinamente não quer que seu coração se esfrie. Eu sei disso. Eu não estou aqui para trazer condenação, eu estou aqui para, junto comigo, a gente fazer uma avaliação e nos colocar nesse estado de proteção, para que a gente não perca aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Amém? Então, o que está dizendo em Provérbios 27:7? Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Nós temos a grande tendência a nos acostumarmos a ter a nossa mente dessa forma. Nós nos acostumamos tanto a não ter como principal as coisas do alto, que nós nem nos incomodamos com as coisas que não são do alto. Então, nós estamos acostumados a que todo tipo de coisa passe na nossa mente e seja o principal dentro dos nossos pensamentos. Dessa forma, quando a gente se depara com a palavra de Deus, nós não temos desejo, nós não temos uma animação. Quando nós nos deparamos com o mel, nós desprezamos, porque a gente está cheio de qualquer outra coisa. E acostumados que aquela coisa, de certa forma, está preenchendo meus pensamentos. Nós não podemos deixar que a nossa mente se acostume com aquilo que não vem do alto. Ah, mas você está falando uma coisa muito exagerada, como que a gente vai viver dessa forma? É por conta dessa mentalidade, de achar que, imagina, né? Isso é demais. Como que uma pessoa vive o tempo todo, né, escutando o Espírito Santo e lembrando da palavra de Deus, exatamente por conta dessa expectativa, dessa mentalidade que nós nos privamos de viver essa comunhão intensa com o Senhor. De viver nos nossos dias experimentando a mão do Espírito Santo sobre os nossos pensamentos, dirigindo as nossas ações, dirigindo o nosso coração. Você entende o que eu estou falando? Eu tenho certeza que para muitos aqui, o pensamento das coisas do alto é só mais um, em meio a tantos outros. E se continuar a ser dessa forma, a nossa chama vai se apagar. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele deseja de todo o coração dEle derramar os pensamentos dEle sobre a sua mente. Os pensamentos dEle sobre a sua vida, sobre o seu propósito nessa terra. Esse é o desejo do Senhor. Ele está pronto, Ele está completamente pronto para derramar sobre aqueles que desejam. Mas Ele diz, meu filho, me escute. Presta atenção, só presta atenção. Presta atenção nas minhas palavras. Guarda elas no seu coração. Amém? Faça essa reflexão. Quais pensamentos têm ocupado mais a sua mente? Se você pudesse avaliar rapidinho, feche seus olhos e passa um filme na sua cabeça. Como foi a sua semana? Que tipo de pensamento tem predominado dentro de você? O que tem dominado a sua mente? Talvez para alguns aqui seja preocupação, seja medo. Você fica planejando o seu futuro, a sua vida. Você fica maquinando as coisas, o que você vai fazer, o que você vai falar. Você vive numa angústia interna.
Você sabe que quando a gente para de dar espaço para esse tipo de pensamento que tenta controlar a nossa própria vida, e nós começamos a dar espaço para os pensamentos que vêm do Senhor, para a palavra do Senhor, é nesse processo que nós encontramos verdadeiramente a nossa vida e aquilo que nós tanto procuramos. Aquilo que você tanto e eu tanto tento resolver com base naquilo que, nas minhas forças, nas minhas capacidades intelectuais, nas minhas soluções, nas minhas formas de enxergar, na minha sabedoria humana. Quando você simplesmente abre mão e fala, Senhor, eu não consigo, não leva a nada, eu estou ficando angustiada, a minha mente está um turbilhão, eu não dou conta mais. Quando você, de fato, faz isso, você começa a buscar apenas os pensamentos do Senhor, é nesse processo que você vai se encontrar. É nesse processo que você vai achar a solução para aquilo que você tanto precisa. É nesse processo de purificar a sua mente com aquilo que vem do trono do Senhor, é que você vai, de fato, se sentir satisfeito com o mel. O mel, que são as palavras, as doces palavras do Senhor. E você nunca mais vai desejar desprezar isso. Basta você provar um pouquinho desse mel. Amém? Amém? Você deseja isso? Fala, Senhor, ilumina o meu entendimento. Senhor, vem sobre a minha mente e tira todo pensamento que tem atrapalhado, Senhor. Que eu escute a sua voz, que eu preste atenção, que eu grave as suas palavras no meu coração. Em Mateus 16, 25 diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. É assim que acontece. Mas nós teimamos em inverter o processo, em tentar fazer da nossa forma. Então eu te lembro, meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. E ele continua dizendo, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E eu vou correr um pouquinho, porque já são 9h20. A Bíblia nos diz para buscarmos a mente de Cristo. E você com certeza conhece 1 Coríntios 2, 9 ao 16, que fala, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E aí, vou pular um pouquinho, depois você pode conferir, né, essa passagem toda na sua casa. Ele diz o seguinte, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que essa palavra, toda essa passagem está nos dizendo? Existe um Jesus que disponibilizou o Espírito Santo para que você acesse, para que eu acesse. E esse Espírito Santo, ele quer nos dar acesso à mente de Cristo. Ele quer nos fazer entender a mente de Cristo. Então você pode talvez olhar e falar assim, mas como eu faço isso? Como eu vou viver isso? Como eu vou inundar a minha mente com as coisas do alto? Não é sozinho, não é pela sua própria força. A gente não está falando aqui de sabedoria, de conhecimento humano. Não é você sentar e decorar versículos ou qualquer outra coisa. Sim, é comer da palavra, é se alimentar da palavra, mas é em todo momento pedir pelo auxílio do Espírito Santo. É você alimentar o seu espírito. Porque muitas vezes nós estamos tentando extrair algo da palavra do Senhor, algo da presença do Senhor, mas nós não estamos buscando auxílio do Espírito Santo. E é Ele quem vai trazer isso. É Ele quem vai fazer a sua mente ser transbordada das palavras do Senhor. É o Espírito Santo que vai fazer isso com você. Não é por força própria. Então, proteja a sua mente. Proteja a sua mente de que forma? Inundando ela da palavra. E não só isso, mas clamando para que o Espírito Santo desça sobre você. Ilumine o seu entendimento. Amém? Esse é o primeiro passo que eu quero compartilhar com você para que a chama nunca se apague. Nunca se apague. Pode fechar os seus olhos comigo nessa hora? Senhor, eu oro, Pai, para que nessa semana, cada momento que cada um aqui abrir sua Bíblia, cada momento que cada um aqui buscar a Tua presença, Senhor, que haja, Pai, um espírito de revelação e entendimento, Senhor. Abre os olhos espirituais, Senhor, de cada um aqui. Que possamos experimentar as Tuas palavras, Senhor, de uma forma diferente, Senhor. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. O segundo ponto que eu quero dizer é proteja o seu coração. Em Provérbios 4, 23, ele diz, acima de tudo,
Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu vou falar rapidinho esses 2 últimos pontos, prometo que eu não vou passar de 9h40, tá? Amor, você me cobra aí. Acabar geral, tá? Esse último mês, minha mãe me ligou um dia e falou assim, olha, filha, eu tô te dando uma consulta no cardiologista porque eu quero que você vá fazer um check-up. Eu falei, que estranho, né? Tá tudo certo com o meu coração. Por quê, mãe? Não, você tá muito cansada, com muita dor de cabeça, você precisa dar uma olhada aí se tá tudo bem. Eu falei, bom, tá bom, né? Me deu uma consulta, vou negar? Confesso que dentro de mim falei, acho que eu não preciso disso. Mas fui no cardiologista. Cheguei lá, fiz um monte de exame, fiz exame de esteira lá. E, enfim, fui no retorno. No retorno, meus exames basicamente estão ok, mas não tão ótimos. Estou suplementando várias coisas. O meu exame de esteira, né, que mede lá, né, como seu coração, batimento, como ele se recupera e tará, tá tudo certo, ok, muito bom, né, nada fora do esperado. Mas uma coisa, gente, me pegou de surpresa. Uma coisa, eu saí de lá pensativa. O médico falou assim, Raquel, você anda muito estressada? Eu falei, acho que não, eu sou uma pessoa calma na maioria do tempo. Ele falou, pois é, porque o seu nível de estresse está bem alto. Eu fiz um exame, não sei se vocês já fizeram, é um exame de saliva, que ele mede, né, o nosso estresse. Você fica cuspindo lá no potinho, é difícil esse negócio, mas ele mede isso. E o máximo é 20, o meu deu 30. Então, existe uma variação aí de 10 a 20 o normal, e o meu deu 10 a mais do que o máximo. E aí eu falei, e agora, doutor, o que eu faço? Nem sabia que eu estava estressada. Falei, vou te dar uns negócios aqui para você tomar, né, para te ajudar e tal. E eu fui embora pensando nisso, que eu falei, nossa, me pegou de surpresa, né? Porque eu não achei que eu estava assim por dentro. O que envolve o meu estresse, gente? Tá aqui dentro, não é verdade? O que envolve o nosso estresse? Está aqui dentro de nós. E eu fui embora falando, Senhor, o que está acontecendo? Como é que eu vou resolver isso? Né? Foi uma pegadinha quase. Eu falei, o que está acontecendo? Né? E o Senhor veio, né, sobre o meu coração na mesma hora e falou, Raquel, tem algumas coisas no seu coração que eu preciso tocar. Tem algumas emoções que eu preciso mexer. E aquilo foi assim, eu precisei ir num cardiologista para descobrir isso, sério. Foi um confronto para mim, foi uma coisa que eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada. E a verdade é que, assim como eu tinha a impressão que estava tudo bem comigo, às vezes, espiritualmente falando, nós temos a impressão que está tudo certo com a gente. Eu estou queimando por Jesus, eu estou em todos os cultos, eu estou nas células, às vezes eu estou até liderando. Eu estou fazendo tudo na prática, eu terminei meu relacionamento, eu estou mudando aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto, está tudo bem, eu estou bem. Né? Aparentemente, a gente acha mesmo que a gente está bem. Mas a nossa tendência é não se preocupar com aquilo que está lá dentro de nós, é deixar para lá. Não, tá tudo certo, imagina, tudo certo. Quando alguém te pergunta, está tudo bem? Tá, tudo bem. Né? Essa é a maioria das respostas. Dificilmente alguém vai falar, não, não tô. A gente não para prestar atenção nesse tipo de coisa. Mas o que eu quero te trazer nessa noite é que o Senhor quer fazer uma cirurgia no seu coração. Ele não quer só que você seja transformado no seu exterior, mas Ele quer fazer uma cirurgia no mais profundo do seu coração. Para que amanhã você não seja mais uma vítima de um sentimento pecaminoso não tratado. Por que muitas pessoas que um dia estavam servindo com toda intensidade na casa de Deus, de repente, chuta o balde e não quer mais nada? Aparentemente estava tudo bem, mas dentro não estava tudo bem. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração e sondar se existe algo em nós que pode causar isso na nossa vida espiritual. Que precisa ser tratado, que precisa ter essa cirurgia de arrancar certo sentimento, certa emoção do seu coração, para que isso não afete a chama que hoje você está sentindo. Amém? Faz sentido para você? Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
Você conhece, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Jesus aqui, ele está, de certa forma, confrontando os fariseus e mestres da lei, porque eles se preocupavam muito com os rituais, os cerimoniais, com a aparência, mas dentro estava tudo podre. Assim como diz em Mateus 23, do 25 e 26, fala assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. São pecados muito distantes para você? E ele continua: fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, porque para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Uau! Eu não estou dizendo que você é um fariseu, um mestre da lei, sujo, imundo por dentro, não estou dizendo isso. Mas essa passagem veio de confronto ao meu coração, porque às vezes nós não estamos ali condenando Jesus, apedrejando Jesus, né? Levando Jesus para a cruz, como aconteceu naquela época, mas nós não estamos limpando o nosso coração, assim como os fariseus não estavam. A gente está só se preocupando com a aparência. E eu quero te dizer que talvez os maiores sentimentos pecaminosos e emoções pecaminosas que permanecem habitando no nosso coração, mesmo quando a gente está queimando por Jesus, e que tem sido uma doença no coração de muitas pessoas, é a inveja, é a falta de perdão, é a amargura, é a ingratidão, a comparação, é a cobiça, é a ganância. E muitos outros que eu poderia citar. Talvez a impureza moral que a gente tanto ministra a respeito e foca nisso, você tenta se cuidar mais, porque é algo que afeta as pessoas ao seu redor, você está se protegendo, enfim, você para de se relacionar com pessoas, né? Você para de sair para lugares que, enfim, te levam para esse pecado, mas lá dentro tem muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Até poderíamos colocar aí a imoralidade, mas a pornografia. Os pensamentos impuros. E o Senhor quer consumir tudo isso nessa hora. O Senhor quer consumir todos esses sentimentos no seu coração nessa hora. Ele quer começar um processo de purificação no seu interior, para que amanhã você não seja alguém que deixou a raiz da inveja dominar o seu coração. E dessa forma você não conseguiu compreender ou enxergar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. A inveja gerou ingratidão e você só olha para a vida do outro, você não consegue ver a bondade de Deus na sua vida. Porque seu coração é dominado pela inveja. O seu coração é dominado por aquilo que o outro tem e você quer para você. Pela cobiça. Tem tantas passagens bíblicas sobre esses assuntos na Bíblia, gente. Eu não sei se vocês, né, buscam isso, mas é um tema que eu gosto. A gente ministra também sobre isso no Entrance, né, uma matéria que chama Pecados Ocultos. E a gente fala sobre todos eles. E eu vou dar uma palhinha bem rápida sobre o que a Bíblia diz sobre alguns desses sentimentos que talvez você está identificando hoje que estão no seu coração. A inveja, diz em Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Onde a inveja e a ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. Às vezes você está em conflito com as pessoas ao seu redor, você não se dá bem porque você tem a raiz da inveja dominando o seu coração. A falta de perdão. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A falta de perdão, a amargura contamina não só o seu coração, mas quem está perto de você. Você conversar com alguém amargurado é terrível. Você fala, misericórdia, nada está bom. Você é vítima. Né? O que está acontecendo? Amargura. A ingratidão, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Um coração ingrato não permanece com a chama acesa. Tem um período muito curto, porque a ingratidão não te faz perceber o agir de Deus na sua própria vida. Você simplesmente não consegue enxergar. Teria tantas outras passagens que eu poderia dizer aqui. Algo que eu amo muito é o que Davi faz no Salmo 139, que ele diz, sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração e vê se há em mim alguma coisa que te ofende. Essa tem sido a minha oração faz muitos anos, desde que eu comecei a estudar essas passagens, porque eu falo, Senhor,
na minha avaliação, muitas vezes está tudo bem, mas eu sei que na sua nada passa despercebido. E eu não vou confiar na minha avaliação, porque eu sei que a Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Então você não pode confiar naquilo que você acha que está bem, que está tudo certo. Você precisa ir para o lugar da presença do Senhor e falar: Senhor, sonda-me. Sonda-me, Senhor. E não importa o que eu vou achar aqui dentro, eu quero que o Senhor arranque. Não importa o quanto doa, não importa o quanto eu me envergonhe de reconhecer que eu sinto isso. Eu quero que o Senhor arranque, eu quero que o Senhor consuma. Amém? Isso faz sentido para você? Muito pior do que reconhecer que você tem dado espaço à inveja no seu coração é você viver uma vida inteira com o coração invejoso. Então a gente tem que parar de procrastinar resolver os problemas da nossa vida. Parar de procrastinar que não existe nada. Parar de tentar mascarar um coração doente. Porque o coração doente vai fazer a chama do seu coração se apagar. Um coração doente não vai permitir que a lenha continue sendo colocada, que a manutenção aconteça, que o fogo do Espírito venha, porque, assim como foi cantado, o Senhor quer consumir todas as áreas da nossa vida. O fogo do Senhor é para tudo que nós somos, tudo que nós temos. Se nós deixamos alguma área longe do fogo do Senhor, ali está o problema da nossa vida espiritual. Amém? Mas que o Senhor não vai achar corações duros aqui nessa noite, em nome de Jesus. Salmo 26, do 2 e o 3. Tenho 5 minutos, hein, pessoal? Vai dar. A gente está tentando ser pontual com o horário de finalizar o culto. Mas eu quero muito ler esse salmo para vocês. Salmo 26, 2 e 3 diz assim: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Tudo que eu estou falando para vocês não são pessoas desviadas, pessoas mornas, pessoas frias falando, são pessoas que estão desejando mais do Senhor. Estão desejando tanto do Senhor que elas estão falando: eu não posso permitir que nada me afaste do lugar que eu estou. Eu não posso permitir que nada me impeça de ir mais fundo no amor que eu estou sentindo pelo Senhor. E é isso que eu desejo, Senhor. Vem com o teu fogo, me mostra o que precisa ser mostrado. Amém? Que esse seja o desejo do seu coração. Que essa seja a motivação do seu coração. Porque você quer mais. Porque nós queremos mais. E por último, eu quero chamar os músicos para subirem aqui já. O terceiro ponto de como não deixar a chama do meu coração se apagar é: proteja a sua fome. Vamos repetir comigo? Proteja a sua mente, proteja o seu coração e proteja a sua fome. A gente falou bastante sobre isso, né, no Geração Livre, foi ministrado muito sobre essa temática. E o Pedro me deu um livro para ler nesses dias que falava bastante sobre isso. Algo muito poderoso, muito forte. Eu quero te recomendar, leia sobre esse assunto, leia sobre essa temática. É uma das formas de você fazer a manutenção do seu coração, amém? E nesse livro dizia que a fome é o termômetro da nossa vida espiritual. A nossa fome pelas coisas de Deus é o termômetro da nossa vida espiritual. Talvez isso não é uma boa notícia para alguns aqui, né? Fala, puxa, eu não estou tendo muita fome. Se você parar para pensar naturalmente falando, uma pessoa que fica doente, qual que é o primeiro indício de que ela não está bem? Ela para de comer, né? Sempre que a gente leva as crianças no médico, tá doentinhas, falam, tá comendo? Porque a primeira coisa preocupante numa doença, numa qualquer coisa, é se para de comer. E da mesma forma, na nossa vida espiritual, se nós paramos de ter apetite espiritual, nós então identificamos uma doença espiritual. Uma enfermidade no nosso espírito, na nossa vida com Deus. E é assim que acontece com as recaídas que nós temos, com os esfriamentos, com os tempos de mornidão, com os tempos de indiferença. Quando nós nos tornamos indiferentes à presença do Senhor e à palavra do Senhor, nós estamos a um passo de nos esfriarmos, de cairmos. Nunca ninguém vai estar comendo da palavra, se alimentando da palavra, e de repente algo acontece na vida espiritual daquela pessoa.
Porque não tem como isso acontecer. É incompatível alguém que está cheio de fome e tem se alimentado do Senhor. Não que essa pessoa não vai passar por tribulações, não que essa pessoa não vai passar por dificuldades e lutas, mas estou falando de cair, recaída, coração frio. Ou até pior que a Bíblia fala, né? Pior que o frio é ser morno, não serve para nada, é ruim, dá vontade de vomitar. Assim como o alimento natural é essencial para a nossa sobrevivência nessa terra, eu quero te lembrar nessa noite que o alimento espiritual, ele é essencial para a sobrevivência da sua vida espiritual. Se você não se alimenta, deixa eu te dizer, se você saiu do geração queimando, mas até hoje você não está se alimentando, você é uma chama que está se apagando. Você quer isso? Nós não desejamos isso. Nós estamos aqui, nós não desejamos isso. Às vezes, pensa aí numa comida que você ama. Meu, final de semana, quando você vai sair com seus amigos, vamos investir na nossa janta? O que você quer comer? Pensa aí. A gente estava no poke ano passado, né? A gente comia poke. Meu Deus, vamos pedir? Vamos, poke. Se vai pra gastar dinheiro, vamos gastar com poke. Eu comi tanto que esse ano eu não pedi nenhuma vez até agora. Enjoei. O que você gosta? De um japonês? Comida japonesa, né? Vamos refazer a frase? Você gosta de churrasco? Sei lá. E aí você fala, nossa, que vontade de comer essa comida, né? Quando eu posso, quando eu tenho oportunidade, é isso que eu quero. Mas se você passar a sua vida inteira comendo isso, não dá certo, né? Todo dia. Você vai pro basicão. E a verdade é que às vezes a gente trata o alimento espiritual dessa mesma forma. De repente, no sábado, nossa, que vontade. Vontade de receber algo de Deus. Vontade de comer uma comida espiritual que vai me fortalecer, que vai me revigorar. E a gente está tratando o alimento espiritual como algo de momentos. E eu estou reconhecendo, existe vontade. Mas a palavra, o alimento espiritual, é para ser o arroz e feijão. Não é para ser o japonês de final de semana. O alimento espiritual tem que ser o essencial, aquilo que te dá energia no dia a dia. Porque se você tem um desejo, por mais verdadeiro que seja, um dia na semana, não é suficiente, não é? Quem aí já passou uma semana sem abrir sua Bíblia? E aí você chegou num sábado querendo mais do Senhor e parecia que... passando fome. Muitas vezes nós vivemos dessa forma, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele tem um prato preparado para você todos os dias. Ele tem um prato não só prazeroso de se comer, mas que vai te trazer saúde, que vai alimentar a sua vida espiritual, que vai fortalecer a sua vida espiritual. É por isso que nós buscamos ao Senhor, é por isso que nós queremos comer da presença, da palavra do Senhor, porque isso nos alimenta, isso nos fortalece para você viver qualquer tipo de coisa que você possa viver. Hoje, amanhã, no seu dia a dia, na sua história. Não se alimente só aos finais de semana, não se alimente, não deseje só como uma comida gostosa, que de vez em quando você investe nisso, mas invista todos os dias. Eu amo Mateus 13, do 44 a 46, que diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus é um tesouro. Se você encontrou o reino de Deus, você está aqui é porque você encontrou o maior tesouro dessa vida. Você tem aquilo de mais valioso e precioso que você poderia encontrar nessa terra. Mas sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes, nós temos esse tesouro aqui. Eu fui salvo, eu aceitei a Cristo. Uau, meu tesouro, tô rico aqui, ó. Aqui do meu lado. Tem um baú cheio de riquezas do meu lado. Eu achei o tesouro da salvação, eu achei o tesouro que é Jesus. Mas a gente esquece que dentro desse tesouro existe uma infinita riqueza para a gente desfrutar. E a gente passa a nossa vida falando, eu tenho um tesouro, mas a gente não abre esse baú, e a gente não cava nesse baú, e a gente não desfruta dessa riqueza.
A presença do Senhor é a sua maior riqueza. A palavra de Deus é a sua maior riqueza. E quando nós entendemos isso, entendemos a nossa necessidade da palavra, necessidade de fazer transbordar na minha mente, no meu coração, na minha vida, no meu espírito, dia após dia, me alimentando, então você vai falar, vamos lá, eu vou abrir meu tesouro agora. E você vai comer daquilo, e você vai desfrutar das promessas do Senhor. E aquilo vai te fortalecer, aquilo vai te consolar, aquilo vai te trazer esperança, aquilo vai te trazer a palavra que você precisa. Eu não sei para quantos essa palavra está fazendo sentido. Mas você só vai ser rico de verdade nessa terra se você abrir esse tesouro e você desfrutar dele. Porque Deus não tem só uma vida eterna para você depois que você morrer. Deus tem uma vida abundante hoje. Mas para isso nós precisamos acessar o tesouro, amém?